O sofrimento amoroso do homem. Volume 1. Como lidar com mulheres. Apontamentos sobre um perfil comportamental feminino nas relações amorosas com o homem. Por Nessahan Alita, em março de 2005. Resumo. A arte de lidar com as mulheres no amor exige do homem um estado interior apropriado, que lhe permita resistir aos encantos e fascínios femininos, e um conhecimento estratégico que permita desarticular trapaças amorosas e tentativas de indução de apaixonamento. Atenção! Este é um livro gratuito. Se você pagou por ele, você foi roubado. Não existem complementos, outras versões e nem outras edições autorizadas ou que estejam sendo comercializadas. Todas as versões que não sejam a presente estão desautorizadas, podendo estar adulteradas. Você não tem permissão para vender, editar, inserir comentários, inserir imagens, ampliar, reduzir, adulterar, plagiar, traduzir e nem disponibilizar comercialmente em nenhum lugar este livro. Nenhuma alteração do seu conteúdo, linguagem ou título está autorizada. Respeite o direito autoral. Advertência. Esta obra deve ser lida sob a perspectiva do humor e da solidariedade, jamais da revolta. Este livro ensina a arte de desarticular e neutralizar as artimanhas femininas no amor e como preservar-se contra os danos emocionais da paixão, não podendo ser evocado como incentivo ou respaldo a nenhuma força de sentimentos negativos. Seu tom crítico, direto, irônico e incisivo reflete somente o apontamento de falhas, erros e artimanhas. Esta obra não aponta a formação de nenhum grupo sectário. As artimanhas aqui denunciadas, desmascaradas e descritas correspondem a expressões femininas, inconscientes em grande parte, de traços comportamentais comuns a ambos os gêneros. O perfil delineado corresponde somente a um tipo específico de mulher, aquela que é rígida pelo egoísmo sentimental. O autor não se pronuncia a respeito do percentual de incidência deste perfil na população feminina dos diversos países. O autor também não se responsabiliza por más interpretações, leituras tendenciosas, generalizações indevidas ou distorções intencionais que possam ser feitas sob quaisquer alegações e nem tampouco por más utilizações deste conhecimento. Aqueles que distorcem-no ou utilizarem-no indevidamente terão que responder sozinhos por seus atos. O autor é um livre pensador e não possui compromissos ideológicos com nenhum grupo político, religioso, sectário ou de outro tipo. Como lidar com as mulheres. Apontamentos sobre um perfil comportamental feminino nas relações amorosas com o homem. Por Nessahan Alita, em março de 2005. Dá-me tua pequena verdade, mulher, eu disse. E a pequena velha mulher falou assim: frequentas as mulheres? Não te esqueça do açoite. Assim falava Zaratustra. Nietzsche. Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvários,
Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de 25 e 26. As críticas aqui contidas não se aplicam às mulheres sinceras. Dedico este livro às pessoas que sofrem na busca incansável pela sinceridade no amor. Introdução. Neste trabalho, retratarei o lado negativo, a face obscura e destruidora do feminino, a qual infelizmente corresponde nos decadentes dias atuais a uma boa parte das mulheres existentes. Não abordarei seu lado divino e celestial, o qual é igualmente verdadeiro, mas apenas o aspecto negativo, o qual deve ser vencido para que a mulher vos entregue voluntariamente as chaves do paraíso, somente por uma questão de foco. Apenas esse lado estará sendo criticado. Aquele que ouvir este livro deve ter sempre em conta o fato de que estou descrevendo um tipo específico de mulher, a trapaceira amorosa, espertinha, e de que as características apontadas são, na maioria das vezes, inconscientes. Os indícios desta inconsciência são as fortes reações femininas de resistência contra todas as tentativas de comunicar-lhes esta realidade. Indignação, surpresa, fúria ou a negação sumária. Não estou me ocupando neste livro com as mulheres sinceras e tudo o que explico, detalhe e descrevo não passa de uma grande hipótese e nada mais. Não se trata de uma verdade absoluta e imutável que não possa ser questionada, da qual seja proibido duvidar. Descrevo aqui a forma feminina assumida por características humanas pertinentes a ambos os sexos. Se não me ocupo com a forma masculina assumida por tais características, em sua manifestação, é simplesmente por não ser a meta deste livro. E também porque já foram escritos muitíssimos livros a respeito. Espero não ter que repetir isso 1 milhão de vezes. Já estou cansado de tanto reforçar estes pontos. A habilidade em lidar com o lado obscuro das mulheres consiste na assimilação de um conjunto de conhecimentos que quase chegam a constituir uma ciência. Discordo dos pensadores que as consideram incompreensíveis. As mulheres são seres deliciosamente terríveis, de dupla face, que nos aliviam as dores e ao mesmo tempo nos fazem sofrer terrivelmente. Algumas às vezes atormentam-nos com seus jogos contraditórios e incoerentes, nos levando à loucura. Quando as vencemos, elas nos presenteiam com segredos maravilhosos e delícias que reservam aos eleitos. Não são inerentemente más, são apenas humanas como nós. Como tenho visto muitos homens sofrer nas mãos dessas deliciosas criaturas, resolvi compartilhar o conhecimento que adquiri em duras experiências. Quando eu era jovem, não entendia por que certos filósofos e escritores diziam que necessitávamos nos desapegar das mulheres. Os considerava injustos e discordava. Hoje os entendo perfeitamente e concordo com boa parte do que disseram Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Eliphas Levi e outros sábios. As advertências da Igreja na Idade Média, do Alcorão, da Bíblia e de outros livros sagrados a respeito desses seres simultaneamente maravilhosos e malvados não são gratuitas. O jogo da paixão é uma batalha de sentimentos em que uma mulher tenta vencer
usando as carências afetivas e sexuais do homem. A intenção é conquistar o nosso coração para dispor, deste modo, da subserviência que se origina do estado de apaixonamento. Os princípios que apontam se aplicam, de forma geral, às relações de gênero estáveis, à conquista, ao namoro e ao casamento, entre outras modalidades. Abre parênteses, e portanto destinam-se somente a adultos. Fecho parênteses. As informações foram obtidas junto às obras de autores respeitáveis e pelo contato, observação e experiência pessoal. Nada posso afirmar a respeito do que não pertencer ao contexto experienciado por mim, pois, obviamente, não conheço todas as mulheres da Terra. De maneira alguma nego que o superior e o inferior coexistam e que haja um aspecto maravilhoso, sublime e divino nas mulheres. Entretanto, suspeito que não sejam muitas nesses tempos decadentes, aquelas que buscam se fusionar com sua parte positiva e superior. Esta porção parece ter sido banida para o inconsciente. Muitos parecem identificar-se com seu lado sinistro, com a face tenebrosa claramente apontada nas mitologias, e foi isso o que me chamou a atenção. Podemos dizer que a culpa por nosso sofrimento é somente nossa e a culpa por elas serem assim é somente delas. Poderiam existir outros caminhos se fôssemos diferentes. Infelizmente, a humanidade prefere o mal. Nossa parcela de responsabilidade por sofrermos nas mãos delas consiste na debilidade de nos entregarmos ao desenfreio de nossas paixões animalescas e ao sentimentalismo. Portanto, não temos e nem devemos ter nada contra as mulheres, mas sim contra nós mesmos, contra a nossa ingenuidade e ignorância em não enxergarmos a realidade e em nos iludirmos. Basicamente, me empenhei em descrever as estratégias femininas para ludibriar o homem no campo amoroso, acorrentando os erros que normalmente cometemos e as formas de nos defendermos emocionalmente. Abro parênteses, nos casos em que a defesa for legítima e justificada. Fecho parênteses. Espero não ter chocado o leitor por ter como Maquiavel tratado apenas das coisas reais, não das coisas ideais. A realidade do que normalmente entendemos por amor não é tão bela e costuma diferir do que gostaríamos que fosse. As intenções ao elaborar esse trabalho foram: número 1. Fornecer um modelo que tornasse compreensível o aparentemente contraditório comportamento feminino. 2. Fornecer um conjunto de conhecimento que permita aos homens se protegerem da agressão emocional e, portanto, que tivesse o efeito de minimizar os conflitos de gênero. 3. Desarticular trapaças, artimanhas e espertezas no amor. Não foi a minha intenção simplesmente falar mal deste ou daquele gênero. Não maldigo as mulheres. Julgo e reprovo suas atitudes negativas no campo amoroso por saber que na guerra do amor a piedade parece não existir, infelizmente. Quanto ao seu lado positivo, não será tratado neste livro. Apesar de existir e ser muito importante, simplesmente porque desviaria o foco de nosso interesse. Não as criei, apenas as descrevo como me parece, sem máscaras ou evasivas. O complexo e confusão mundo feminino precisa ser abordado de forma crua, direta, realista e objetiva para ser compreendido. Entretanto, que o leitor se lembre que este é apenas um ponto de vista pessoal a mais e nada além disso.
Não se trata de uma verdade acabada, inquestionável ou da qual não se possa duvidar. São ideias expostas à discussão para aprimoramento contínuo e não dogmas. As diversas discussões suscitadas pelas edições anteriores permitiram um grande avanço e apontaram caminhos para aprofundamento. As críticas são sempre bem-vindas. Não há, neste livro, argumentos em favor do sentimentalismo negativo. Argumentos contra a paixão. Espero não ser confundido com um simples machista, extremista e dogmático. Também não recomendo o ressentimento, a promiscuidade ou a poligamia. O homem de verdade não necessita trair, não necessita de várias, pois é capaz de conquistar uma mulher que o complete, de arrancar-lhe tudo o que necessita para ser fiel. Os promíscuos me parecem fracos, incapazes de suportar os tormentos de uma só esposa sem recorrer a outras amantes como muletas. Se você necessita de várias amantes, isto pode estar indicando que é incapaz de arrancar a satisfação de uma só. O macho superior transforma sua companheira e esposa, amante e namorada, ao mesmo tempo, não lhe dando outra saída a não ser tornar-se uma supermulher, sincera, completa e perfeita, ou decidir-se pelo fim da relação. Este não é um manual de sedução, mas sim uma reflexão filosófica sobre a convivência e o poder do homem sobre si mesmo. É um ensaio bem-humorado, mas que às vezes dá asas ao desabafo sobre um comportamento feminino e sobre o alto poder masculino. Se, em alguns momentos, forneço informações estratégicas sobre a conquista, o faço simplesmente para ajudar aqueles que sofrem dificuldades para obter ou manter uma companheira adequada, já que elas muitas vezes possuem um sistema de valores invertido que as leva a preferir os piores homens, fato que as prejudica. Em última instância, sofremos por nossa própria culpa e não por culpa delas. O que nos enfraquece, destrói, subjuga e aniquila são os nossos próprios desejos e sentimentos. A mulher simplesmente os aproveita, utilizando-os como ferramentas para nos atingir. Logo, a solução é combatermos a nós mesmos, dissolvendo-nos psiquicamente por meio da morte dos egos, ao invés de tentarmos forçá-las a se enquadrarem nos padrões que desejamos. Sou radicalmente contrária a toda e qualquer forma de manipulação mental do próximo. Ao invés de manipular o outro, é melhor aprendermos a manipular a nós mesmos. As pessoas de ambos os sexos se comportam de forma mecânica e condicionada, sendo muitas raras aquelas capazes de se rebelarem contra si mesmas a ponto de escaparem totalmente dos padrões animais de conduta. Portanto, não parece ser muita as mulheres da Terra que demonstram se afastar bastante do perfil comportamental aqui apontado, infelizmente. As ideias aqui desenvolvidas não se aplicam a outras instâncias, que não seja das relações amorosas entre homens e mulheres heterossexuais adultos. Então, em permanente construção, sofrendo reajuste e modificações conforme as discussões evoluem e os fatos nos revelam novas verdades. Não são um simples conjunto de conclusões indutivas, generalizações a partir de alguns casos particulares. Preferi optar pela via da dedução, tecendo conclusões provisórias a partir de inferências por premissas socialmente aceitas, validáveis pela experiência comum, ou defendida por autores que sempre admirei e que influenciaram fortemente minha visão de mundo.
Não são hipóteses científicas, mas sim hipóteses de um tipo mais filosófico e de inspiração espiritualista e religiosa. Os conceitos adotados na elaboração do modelo e das conclusões, sempre provisórias, foram e continuarão sendo elaboradas a posteriori e não a priori. Ou seja, serão elaborados pós-conceitos e não pré-conceitos. Lembre-se de que os preconceitos não são mais do que preconceitos prejudiciais, hostis, fixos e imutáveis. O preconceito se distingue totalmente da crítica. Esta visa apontar e denunciar erros que aquele visa prejudicar. O leitor deve ter em conta que não sou adepto do racionalismo e que quando critico a racionalidade feminina, o faço desde o ponto de vista de quem considera a inteligência emocional e a intuição superiores ao intelecto racional, linear e frio, tipicamente masculinos. Este livro é destinado somente a pessoas maduras que mantenham ou queriam manter relações estáveis e, portanto, pessoas adultas. Destina-se apenas a pessoas que pensam por si mesma. Se você é daqueles que andam buscando líderes que lhe digam o que fazer, mestres que reúnem grupos de fanáticos, estratégias para manipular o próximo, etc., jogue este livro no lixo, porque a mensagem não é para você. Esta obra não sugere manipulação de crenças, mas sim mudanças comportamentais reais, não simuladas, no homem que tenham o efeito de alterar as crenças e opiniões da mulher a seu respeito. A mudança no comportamento se origina de mudanças interiores, na alma, e seu efeito esperado é o de diminuir a incidência de sentimentos negativos e de conflitos amorosos entre ambos os sexos, através de uma mudança na postura masculina. É este livro, portanto, totalmente voltado para o estado interior do homem, e assim precisa ser lido. Esta foi a introdução e a primeira parte do livro Como Lidar com as Mulheres. Se você quiser acompanhar postagens semanais dos livros completos do Nesarran Alita em sequência, já se inscreva no nosso canal, curta este vídeo que toda semana estaremos postando um novo capítulo. Gratidão a todos.